Quero te fazer uma pergunta. Você sabe como fazer a divisão dos bens entre a família depois da morte de um ente querido? O planejamento sucessório pode ser uma grande alternativa para esse inventário, mas a melhor opção depende, é claro, das necessidades de cada família. Mas quem vai explicar para a gente melhor como é que tudo isso funciona é quem entende do assunto. Advogada de família e sucessões, Kelly de Castro. Doutora Kelly, está tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde, obrigada. Boa tarde. O ideal é fazer um planejamento antes ou deixar para fazer um inventário? O ideal é planejar antes, com o máximo de antecedência possível, inclusive. Por quê? Porque nós vamos evitar os custos, né? Quanto mais você deixar para depois, você terá mais custos e conflitos entre a família. Quando você deixa já previamente estabelecido, menor a possibilidade de ter um conflito futuramente. E qual é a melhor forma de fazer antecipado? Procurando um advogado especialista. No caso, a gente faz toda uma análise da estrutura familiar, da intenção dessa família. Um exemplo muito bom disso foi o caso do Silvio Santos. Ele, além de ter feito o testamento, já ter feito toda a divisão dele, ele preparou as 6 filhas dele para serem sucessoras dele, e não somente as herdeiras. Então, ele olhou a qualidade, a capacidade de cada filha dele e colocou cada uma para ocupar um lugar na empresa assim que ele falecesse. E assim o fez. E o Grupo Silvio Santos continuou funcionando normalmente. Mas nós tivemos casos diferentes. Vamos pegar o caso do ex-técnico e jogador Zagallo. Ele pegou a metade dos bens dele, deu para um filho. Isso. E dividiu o restante. Isso. Pode? Pode. Toda pessoa ela tem legitimidade para doar 50% do seu patrimônio, da sua parte, da sua herança. Então, ele pegou 50%, deu para o filho mais novo dele em testamento, e os outros 50% ele dividiu entre os 3 filhos. O que não pode ocorrer é esse 50% reservado aos herdeiros legítimos dele ser dividido de forma desigual. Os outros 50% livres para doação, ele poderia ter deixado para o outro para mais filho, ele poderia ter deixado até mesmo para alguém que não fosse da família. Agora, se ele, por exemplo, quiser excluir um filho, falar, isso aqui não vai receber, pode? Pode, indignação. Desde que esteja obedecendo os requisitos da lei. Ele tem que provar o quê? Ele tem que provar que aquele filho fez algo contra o pai. Por exemplo, um filho matar um pai, ele perde o direito de herança. Sim. Então, o outro genitor sobrevivente, ele pode muito bem usar aquilo ali como uma forma de pretexto. O Cid Moreira, ele usou isso. Nós não sabemos no íntimo da família o que ocorreu, mas ele deserdou os 2 filhos dele no testamento dele. Doutora, vamos pegar uma situação. Ele fez o planejamento prévio, fez a divisão entre os filhos, né? Só que aí um filho morreu. E aí, como é que ficam os bens que seriam destinados a esse que morreu? Volta para o pai? Aí vai depender. Aí depende de toda uma situação. Esse filho tinha mais filhos, netos, né? Do patriarca. Ele era casado. Se ele tiver herdeiro? Se ele tiver herdeiro, a sucessão passa automaticamente, vai por representação. Se não tiver herdeiro? Aí vai depender se ele era casado, qual o regime de separação que ele era casado, porque isso já vai dizer qual que é o regime sucessório dele também. Então depende da situação mesmo prática, no fato concreto. Mas se ele tiver herdeiros, vai por representação para os netos, automaticamente. Qual é o principal problema que acontece durante o inventário? Custo. Custo. Por quê? Qual é o percentual de cobrança? Custo porque o percentual nós temos aqui no estado de Goiás ainda, ele é proporcional. Então, nós temos uma alíquota de 4% ITCMD, 6% até 8%. Isso já está sendo revisto. Mas nós temos um problema. Não, para aumentar. Mas nós temos um problema também, que às vezes a família ela tem o bem, mas ela não tem o dinheiro. Então, nós temos que recorrer ao judiciário para transformar algum bem em capital para ele arcar com os custos. Porque o custo não é só do extrajudicial. Se for judicial, também tem um custo alto. Agora, nesse caso, quando há divergência entre os filhos em relação aos valores que serão definidos, qual é o principal problema que acontece nessas situações? Nós temos que recorrer ao judiciário, judicializar a situação. A lei ela é muito clara quanto a cada direito de cada filho. Não adianta eu pisar o pé se eu não comprovar que aquele direito não é meu. Então, o juiz vai decidir por todos. Eu costumo dizer o seguinte no direito de família. Quando a gente judicializa, a gente sempre coloca um terceiro estranho para decidir o futuro da sua família. Então, a orientação primária é: vamos tentar chegar em um acordo para que um estranho não venha decidir qual que é o seu direito em cima do seu patrimônio.
porque aí pode trazer algum resultado que você não estava esperando. Doutora, como é que fica a seguinte situação? Por exemplo, são 3 filhos, um deles resolve comprar uma casa e dar de presente para os pais, mas aquele bem pertence a ele. Aí os pais morreram. Os outros irmãos vão ter direito a esse bem? Se ele colocar no nome dos pais, sim. Agora, se ele deixar apenas por usufruto dos pais, o bem ainda é dele. Depende de quem está lá no registro, o nome de quem. E se os outros irmãos falam, não quero, é só dele, como é que faz para direcionar só para um? Aí eles vão abrir mão do direito deles. Eles têm que fazer isso documentado, abrindo mão do direito de herança em favor do outro irmão. Uma coisa que funciona muito, o pai compra uma casa e ele começa a construir vários barracões lá no fundo. Aí o filho toma posse daquilo lá, fica lá há muito tempo. Aí, no caso do falecimento dos pais, aquele filho que mora lá tem mais direito ou não? Não, não tem. Mesmo? E se ele fez construção, ampliou? Benfeitorias. Benfeitorias. Então, ele pode buscar o direito das benfeitorias que ele realizou. Aí a gente também, é uma negociação. E tudo a gente vai depender também de como isso foi documentado. A gente sempre tem que se ater à documentação. Por isso que a gente fala, vamos documentar tudo para que futuramente tenham menos problemas. Doutor, a gente podia ficar o dia inteiro aqui discutindo esse assunto, né? É assunto para muito tempo. Mas eu quero agradecer a doutora Kelly de Castro por nos orientar aqui. A gente vai com certeza discutir esses assuntos outras vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito. Obrigada, eu que agradeço.